Bom, vamos começando por aqui. Com Lula, o dólar já está mais caro do que no pico atingido durante a crise de 2015 e 2016, que culminou no impeachment de Dilma Rousseff. Em setembro de 2015, o dólar chegou a R$ 4,14 em termos nominais. Corrigido pela inflação americana e pela brasileira, esse valor corresponde a atuais R$ 5,08, R$ 1,11 abaixo da cotação atual de R$ 6,19, segundo o fechamento da última sexta. No governo Dilma Rousseff, entre 2015 e 2016, o Brasil teve sua pior recessão, com quedas anuais do PIB de 3,8% e 3,6%. E estes não são os únicos dados negativos da nova gestão. Sob a gestão Lula, a dívida pública cresceu mais que a economia. Ao fim de 2016, a relação dívida-PIB era de 69,8%. Em outubro deste ano, já havia um salto na dívida de 8 pontos percentuais. Mas as projeções do Senado apontam que a dívida pode chegar a 84% do PIB. Hoje, o mercado financeiro elevou pela 11ª vez seguida as projeções para a inflação ao final de 2025, ao mesmo tempo em que também aumentou as expectativas para a taxa básica de juros ao final de 2026, de acordo com a última edição de 2024 do relatório Focus, divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira. A previsão para o IPCA ao final do ano que vem agora é de 4,96% ao ano, ante 4,84% na semana anterior, mantendo-se acima do teto da meta, que é de 4,5%. Ainda para 2025, os economistas também elevaram a estimativa para o dólar, agora em R$ 5,96, ante R$ 5,90 na semana anterior. Carlos Cauti, com esse assunto tem que começar por você, né? Boa noite, bem-vindo por aqui, uma alegria sempre estar ao seu lado. Como que você traduz para a gente essa notícia? Quer dizer, sempre dá para ficar um pouco pior pelo jeito? Vamos mal, hein? Pois é, hoje com certeza será melhor do que amanhã. Muito boa noite, Adriana, boa noite, Ana, boa noite, Silvia, boa noite a você que está seguindo a gente. Bom, a palavra crise define aquilo que o Brasil está começando a viver e já vivenciou, né, durante o último governo do PT, durante, né, a presidência Dilma Rousseff. Estamos, nesse momento, nos mesmos anos de 2012, 2013, ou seja, quando a foto era bonita, a gente tinha uma economia que ainda estava aparentemente crescendo, os consumos, né, das famílias estavam aumentando, as pessoas estavam viajando mais, havia uma percepção que estava tudo bem, obrigado, e o governo faturava em cima desses números, mas o filme, se a foto era bonita, o filme era muito ruim, e era igualzinho ao filme de hoje, com uma dívida pública crescendo cada vez mais, com rombo nas contas públicas aumentando cada vez mais, com juros subindo por causa da inflação, que também estava subindo, ou seja, uma situação que depois levou em 2015 e 2016 para a pior, já em 14, na verdade, se as contas não tivessem sido maquiadas, na pior recessão da história do Brasil. Nunca antes na história do país a gente teve 2 anos seguidos de recessão. Com a presidente Dilma, sim, tivemos 2 anos seguidos. Nem na pandemia tivemos 2 anos seguidos de recessão. Normalmente era um ano de queda e outro de volta de crescimento do PIB. Com a Dilma tivemos essa meta que foi dobrada. 2 anos seguidos de crise econômica. Se nada mudar, estamos indo de novo para o mesmo caminho. No ano que vem, com juros tão altos por causa da inflação que continua elevada, teremos uma recessão, uma crise econômica já no final do ano que vem, isso já está comprado pelos mercados, está previsto. E 2026 também, que é ano eleitoral, começará com o primeiro semestre com mais um semestre de recessão. Ou seja, a situação vai piorar, o dólar vai continuar subindo. Inclusive, não sei se dá para mostrar, Albinha, tivemos o primeiro caso do mundo de censura do câmbio, né? O Brasil, infelizmente, já passou por censuras de notícia nos veículos que o governo, do qual ele não gostava, censura até de rede social, como no Twitter, mas também agora experimentamos em outro inédito mundial, a censura de câmbio. O Google foi proibido de mostrar a taxa de câmbio por causa de um pedido da Advocacia Geral da União, liderada pelo Jorge Messias, ou Bessias. Só que o mundo não está nem aí com aquilo que o Bessias pensa e o câmbio continua subindo. E o dólar já está a R$ 7 lá na Austrália, né? Ou pelo menos na Europa. Vamos dar uma olhada
Esse é uma mensagem que eu recebo normalmente, mensagens sobre como que está o câmbio do real em relação ao dólar, em relação ao euro lá fora, e já temos um dólar e um euro superando os R$ 7 nos câmbios, nas principais casas de câmbio, Western Union, entre outros. Não sei se o Binha consegue mostrar pra gente essa imagem, mas daqui a pouquinho a gente mostra. Mas o que eu quero dizer é, o dólar já está subindo e muito lá fora, querendo o governo não censurar as informações. E o câmbio nada mais é que um sintoma de uma desconfiança com a economia brasileira. Previsões terríveis e nessa virada de ano, Ana Paula Henkel, a gente tenta pensar na palavra esperança, desse jeito fica difícil. Lula vai conseguindo deixar uma cotação do dólar ainda pior do que o já mega desastroso governo Dilma. Bem-vinda, boa noite também. Boa noite, Adriana, boa noite, Cauti, Silvio, muito boa noite à nossa audiência. O problema, Adriana, é que o cenário é um cenário de países de guerra, é um cenário até pior do que o cenário que o Brasil teve durante a pandemia, o que faz até a gente pensar, né? E se este governo estivesse comandando o Brasil na época da pandemia? Que sorte que tínhamos Paulo Guedes e aquela famosa frase, né, do presidente Bolsonaro, assim que ele saiu, entregou a presidência para o eleito Lula, ele disse numa coletiva de imprensa, vão sentir saudades da gente. E agora, inclusive, os economistas que fizeram L, que votaram em Lula, que disseram que Lula traria uma confiança para a economia no mercado, até eles estão com saudades do presidente Bolsonaro. O problema, Adriana, que eu vejo é que enquanto muita gente fala o dólar está mais caro, o dólar está subindo, na verdade, o nosso real é que vai desvalorizando. E tudo no Brasil vai se desvalorizando, porque hoje nós temos esse combo caótico, que é insegurança econômica, insegurança social, insegurança jurídica. Esse é o problema. Se por acaso algum caminho que não seja tão próspero para a economia seja tomado, o Congresso poderia votar reformas mais austeras, mais severas, um pacote fiscal mais digno de um pacote fiscal e não dessa enganação que foi colocado goela abaixo do brasileiro, mas não. Mesmo se o Congresso votasse isso, vem as canetadas tirânicas, draconianas do Supremo Tribunal Federal e coloca isso tudo por água abaixo. Então, esse cenário, Adriana, enquanto o Congresso não mostrar em 2025, 2026 para o mundo, para os brasileiros e para o mundo, que o Congresso vai retomar as rédeas do país sem interferência de um judiciário completamente político, não há censura do Google, né, escondendo algumas coisas da nossa moeda que vai aguentar a devastação econômica no Brasil. Pois é, isso seria preciso mesmo. Em Silvio Navarro, aí na tela, Cleiton Rubinha colocou dobrando a meta, né? Uma meta bastante infeliz. Prazer estar ao seu lado. A economia fala muito sobre um governo, é importantíssima para a população. E essa crise econômica que o governo se nega a admitir não dá sinais de que vai ser resolvida tão cedo, né? Prazer é meu, Adriana, em dividir a bancada contigo. Boa noite, Ana, querida, meu parceiro Carlo Cauti. Boa noite para você que nos acompanha. Olha, enquanto o Cauti fazia ali o primeiro comentário, algumas imagens foram exibidas. Ele é nosso especialista na área econômica, mas eu consegui olhar para o lado político. Naquela imagem estava Dilma Rousseff à frente, com o microfone presidente, ao seu lado Lula da Silva, atrás Rui Falcão, usando óculos escuros. É possível avistar Wellington Dias ali. Hoje ele é ministro, à época governador do Piauí. Também está ali Jacques Wagner, era governador da Bahia. Hoje é o líder do governo no Congresso. O bigode de Aloysio Mercadante é indisfarçável. Hoje é presidente do BNDES. O que essa imagem nos diz? O que essa imagem nos conta? Que eles voltaram. Então, nós voltamos na história. O Brasil do Lula 3 é muito parecido com o Brasil da Dilma. Talvez o Cauti vá me corrigir, mas eu também não conheço na história cenário de dólar alto sem inflação nas alturas. E isso o brasileiro conhece. Porque muitas vezes a gente fala assim, olha, o dólar está alto,
E o Caut bem lembrou, inteligência artificial, né? A Advocacia Geral da União sendo utilizada para fins políticos, para tentar proibir que uma plataforma divulgue o valor do dólar. E aí o brasileiro pode dizer assim, tudo bem, mas o dólar está alto, não sei o quanto impacta na minha vida, e o PT, a esquerda, vai utilizar aquele discurso padrão, né? A gente não come dólar. Não, come sim. O dólar reflete na inflação. E aí você vai ao supermercado, como eu fui, por exemplo, agora, às vésperas do Natal, e eu não consegui comprar as coisas que eu queria comprar para colocar na mesa, na ceia de Natal, com o dinheiro que eu tinha reservado. Tive que pegar um pouquinho mais. Os preços dos alimentos estão nas alturas. Eu estava na fila do supermercado, Adriana, e uma senhora falou para mim, você não viu quanto está o quilo do café? O quilo do café com R$50 você não compra mais. O brasileiro, nosso telespectador do OS Sem Filtro sabe quanto está custando a gasolina, a farmácia. Então esse é o resultado do PT. E essa imagem, finalizo, traduz o que aconteceu com o Brasil. Eles voltaram à cena do crime.